Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem acumular milhões, enquanto outras, mesmo com a mesma formação e oportunidades, vivem paycheck a paycheck a vida inteira? Bom, existe um estudo fascinante feito pelo autor Tom Corley que acompanhou por 5 anos a rotina e os hábitos mentais de 233 milionários self-made, comparando com 128 pessoas de classe média baixa. E o que ele descobriu vai te chocar. Não é sobre sorte, não é sobre QI. E muito menos sobre ter nascido em berço de ouro. As diferenças estão na mentalidade, nos padrões de pensamento que separam essas duas realidades. Hoje você vai conhecer as 7 principais diferenças mentais que fazem milionários serem milionários e, o mais importante, como você pode aplicar cada uma delas começando hoje mesmo. Fique até o final do vídeo porque eu vou te mostrar exatamente como implementar essas mudanças nos próximos 30 dias. E com certeza você vai sair daqui com uma perspectiva completamente diferente sobre dinheiro e sucesso. Antes de entrarmos nas diferenças específicas, você precisa entender algo que vai mudar sua forma de ver o sucesso financeiro para sempre. O estudo de Tom Corley mostrou algo surpreendente. Pessoas com o mesmo nível de inteligência, mesma educação formal e até mesmo oportunidades similares tiveram resultados financeiros completamente opostos. Por quê? A resposta está no que os neurocientistas chamam de programação mental. Veja só, temos muitos exemplos de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em poucos anos, mas não temos nenhum exemplo de milionário que faliu e não conseguiu recuperar sua fortuna. Isso acontece porque não adianta nada a conta bancária ser milionária se a mente não for programada para a riqueza. O mais interessante é que existem pessoas que ainda não têm muitos dígitos na conta, mas já têm uma mentalidade de riqueza. Em compensação, tem pessoas que atualmente têm muito dinheiro, mas não têm mentalidade de abundância, e na maioria das vezes não conseguem permanecer ricas por muito tempo, chegando até mesmo a contrair dívidas ou falir completamente. Então, se você já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos logo para o conteúdo. Para entender as 7 diferenças que vou te mostrar agora, você precisa compreender como funciona o processo mental que leva aos resultados financeiros. É uma sequência simples, mas poderosa. Seus pensamentos conduzem às suas crenças conduzem às suas ações, e as suas ações conduzem aos seus resultados. Entendeu por que mudar a programação mental é tão importante? Quando o seu subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Imagine-se um subconsciente como um armário cheio de arquivos para sua sobrevivência. Porém, ao olharmos no setor de arquivos sobre dinheiro, se você tiver apenas arquivos desfavoráveis à riqueza, é muito mais difícil ser bem-sucedido financeiramente. E é exatamente por isso que 90% das pessoas repetem os mesmos padrões financeiros dos seus pais, mesmo quando conscientemente querem algo diferente. Agora, vamos para a primeira diferença fundamental entre milionários e pessoas comuns. Milionários pensam em oportunidades, pessoas comuns pensam em obstáculos. Pessoas de mentalidade rica pensam, vai dar certo porque vou fazer dar certo. Elas fazem o que está ao seu alcance e vão em busca do que querem, pois sabem que a sorte nunca vai cruzar o caminho de quem não está em ação. Já as pessoas de mentalidade pobre vivem focalizando nos obstáculos, sempre encontrando desculpas para não agir. É como se elas tivessem um radar mental programado para detectar problemas e dificuldades. Lembre-se da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso. Um exemplo prático dessa diferença. Durante a crise de 2008, enquanto pessoas comuns viam apenas a recessão e o desemprego, milionários como Warren Buffett compraram ações de empresas sólidas a preços baixíssimos. Eles enxergaram oportunidade onde outros viam apenas destruição. Hoje essas ações valorizaram centenas de %. A segunda diferença é que milionários focam em soluções, pessoas comuns ficam presas nos problemas. Milionários têm uma regra interessante. Podem reclamar de algo por no máximo 10 minutos. Depois disso, devem partir para a ação e buscar soluções. Pessoas comuns fazem o contrário, passam dias, semanas, até meses falando sobre o mesmo problema, mas raramente investem energia procurando soluções. Elas se tornam especialistas em explicar por que algo não funciona, mas nunca se especializam em fazer funcionar. Veja o exemplo do Uber. Nasceu porque os fundadores transformaram um problema pessoal, dificuldade para pegar táxi, em uma solução bilionária. Enquanto milhares de pessoas reclamavam do mesmo problema, eles criaram uma solução que revolucionou o transporte mundial. A diferença não estava no problema, que era o mesmo para todos, mas na mentalidade de buscar soluções.
Atenção para essa terceira diferença que é fundamental. Milionários investem em si mesmos, pessoas comuns investem em entretenimento. O estudo de Tom Corley mostrou que milionários gastam em média 5 vezes mais em educação, cursos, livros e desenvolvimento pessoal do que pessoas comuns. Enquanto uma pessoa comum gasta R$ 200 por mês em streaming, games e entretenimento, um milionário gasta esse valor em livros, cursos e palestras. Eles entendem o conceito de compound learning, aprendizado composto. Assim como os juros compostos fazem seu dinheiro se multiplicar, o conhecimento composto faz suas habilidades e resultados se multiplicarem exponencialmente. A regra dos milionários é simples: aloque pelo menos 10% da sua renda em desenvolvimento pessoal. Se você tenha R$ 3.000, invista R$ 300 em você mesmo todo mês. Pode ser em livros, cursos online, palestras, networking. Essa é a diferença entre consumir entretenimento e investir em evolução. A quarta diferença é que milionários constroem sistemas. Pessoas comuns vendem tempo. A maioria das pessoas prefere a segurança de um salário fixo, trocando tempo por dinheiro durante a vida inteira. Elas vivem fundamentadas pelo medo, escolhendo a zona de conforto da previsibilidade. Milionários fazem o oposto. Eles criam sistemas que geram dinheiro mesmo quando não estão trabalhando ativamente. Ray Kroc, fundador do McDonald's, disse uma frase que resume tudo: "Eu não estou no negócio de hambúrgueres, eu estou no negócio de sistemas." O McDonald's é um sistema replicável que funciona independente de quem o opere. Pense assim: quando você troca tempo por dinheiro, existe um teto natural para seus ganhos. Você só tem 24 horas por dia. Mas quando você cria sistemas, não existe teto. Um youtuber cria um vídeo uma vez e ele pode gerar renda todos os próximos anos. Um empresário cria um sistema de vendas que funciona enquanto ele dorme. Essa é a diferença entre renda ativa e renda passiva. E agora vem uma das diferenças mais importantes. Milionários se cercam de mentores e pessoas bem-sucedidas. Pessoas comuns se cercam de conformados e negativos. Existe uma frase que diz: "Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive." E isso é cientificamente comprovado. Milionários buscam ativamente a companhia de pessoas que já alcançaram o que eles querem alcançar. Eles pagam por mentorias, participam de masterminds, frequentam eventos onde podem aprender com quem já trilhou o caminho. Eles sabem que o custo de um mentor é sempre menor que o custo dos próprios erros. Pessoas comuns fazem o oposto. Cercam-se de pessoas que pensam pequeno, que vivem reclamando e puxando os outros para baixo. Você certamente conhece alguém negativo que vive criticando quem está prosperando, sempre encontrando defeitos nos bem-sucedidos. Se você tem no seu convívio alguém assim, não tente mudar essa pessoa. Seja você o exemplo. Foque em prosperar e quando você se tornar bem-sucedido, quem sabe essa pessoa veja a luz em você e queira um pouco dela também. A sexta diferença é que milionários pensam a longo prazo, pessoas comuns pensam a curto prazo. Milionários têm o que eu chamo de perspectiva de 10 anos. Eles sabem que riqueza verdadeira não se constrói em meses, mas em décadas. E fazem escolhas pensando no impacto futuro. Pessoas comuns vivem na gratificação imediata, querem resultados para ontem, compram coisas que não podem pagar para impressionar pessoas que nem gostam delas. Elas sacrificam o futuro pelo prazer momentâneo no presente. Um exemplo prático: enquanto uma pessoa comum gasta R$ 500 em uma roupa de marca para aparecer no fim de semana, um milionário investe esses mesmos R$ 500 na bolsa de valores. Em 10 anos, com juros compostos de 12% ao ano, esses R$ 500 se transformam em mais de R$ 1.500. A roupa não vale nem R$ 50 depois de alguns anos. Essa é a diferença entre pensar no hoje e pensar no amanhã. E chegamos à sétima e última diferença, que talvez seja a mais poderosa de todas. Milionários assumem 100% da responsabilidade pelos resultados. Pessoas comuns culpam outros pelos seus fracassos. Pessoas de mentalidade pobre sempre se colocam num papel de vítima e colocam a culpa nos outros, seja no governo, nos pais, no chefe, em Deus, em tudo menos nelas mesmas. Essas pessoas geralmente vivem reclamando e dando justificativas para tudo que acontece na vida delas. Nunca assumem responsabilidade e, por isso, nunca conseguem mudar seus resultados. Afinal, como você vai consertar algo que acredita que não depende de você? Milionários fazem o oposto.
Mesmo quando algo foge do seu controle, eles se perguntam: o que eu posso fazer diferente? Como eu posso me preparar melhor? Qual é a minha parte nesse resultado? Eles sabem que assumir responsabilidade é assumir poder. Poder de mudança, poder de crescimento, poder de transformação. Agora que você já conhece as 7 diferenças, quero te ensinar o teste mental que milionários fazem diariamente. São 3 perguntas simples que eles se fazem todo dia antes de tomar qualquer decisão importante. Primeira pergunta: esta decisão me aproxima ou me afasta dos meus objetivos financeiros? Segunda pergunta: estou agindo com base no medo ou na oportunidade? Terceira pergunta: o que uma pessoa bem-sucedida faria na minha situação? Estas 3 perguntas simples são um filtro mental poderoso que reprograma suas crenças limitantes sobre dinheiro. Experimente usar esse teste nas suas próximas decisões e você vai notar uma mudança imediata da qualidade das suas escolhas. Muito bem, agora vou te dar o plano de 30 dias para implementar essas mudanças na sua vida. Primeiro, escolhe apenas uma das 7 diferenças para focar durante a primeira semana. Não tente mudar tudo de uma vez, isso só vai te frustrar. Segundo, crie o que eu chamo de diário de mentalidade. Todo dia antes de dormir, escreva 3 situações em que você aplicou a mentalidade milionária e 3 situações em que ainda agiu como pessoa comum. Isso vai treinar seu cérebro a identificar esses padrões. Terceiro, encontre pelo menos uma pessoa na sua cidade que já alcançou o sucesso financeiro que você quer e convide ela para um café. A maioria dos bem-sucedidos adora compartilhar conhecimento com quem está genuinamente interessado em aprender. Mas atenção, existe uma razão pela qual 95% das pessoas não conseguem implementar essas mudanças. E são 3 sabotadores internos que você precisa conhecer para superá-los. O primeiro sabotador é a síndrome do conhecimento sem ação. Muita gente assiste vídeos, lê livros, vai em palestras, mas nunca aplica nada do que aprende. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. O segundo sabotador é a necessidade de aprovação social. Quando você começa a pensar diferente, algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Elas vão dizer que você está mudado, que dinheiro não é tudo. Esteja preparado para essa resistência. O terceiro sabotador é a expectativa de resultados imediatos. Mudança de mentalidade leva tempo. Você não vai virar milionário em 30 dias, mas em 30 dias você pode começar a pensar como um milionário, e isso fará toda a diferença nos seus resultados futuros. Então vamos recapitular rapidamente as 7 diferenças que separam milionários de pessoas comuns. Primeira, milionários focam em oportunidades, pessoas comuns em obstáculos. Segunda, milionários focam em soluções, pessoas comuns ficam presas nos problemas. Terceira, milionários investem em si mesmos, pessoas comuns em entretenimento. Quarta, milionários constroem sistemas, pessoas comuns vendem tempo. Quinta, milionários se cercam de mentores, pessoas comuns de conformados. Sexta, milionários pensam a longo prazo, pessoas comuns a curto prazo. Sétima, milionários assumem responsabilidade, pessoas comuns culpam outros. A pergunta final que fica é: qual mentalidade você vai escolher? A mentalidade da escassez, dos obstáculos e das justificativas, ou a mentalidade da abundância, das oportunidades e da responsabilidade pessoal? A escolha é sua, e ela determina completamente o seu futuro financeiro. Se este vídeo agregou valor para você, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos sobre mentalidade financeira e investimentos. Eu tenho um vídeo incrível sobre os hábitos milionários diários que você precisa assistir. Vou deixar aqui em cima. E agora eu quero saber de você. Qual das 7 diferenças mais te impactou? Qual você vai começar a aplicar primeiro? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e responder pessoalmente. Lembre-se, você não precisa nascer rico para pensar como rico. Estas 7 diferenças estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha coragem de sair da zona de conforto e assumir o controle da própria vida financeira. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.